Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 1 da parte 2 do livro O Povo Brasileiro, A Formação e o Sentido do Brasil, do Darcy Ribeiro. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! 2. Gestação étnica. 1. Criatório de gente. O cunhadismo. A instituição social que possibilitou a formação do povo brasileiro foi o cunhadismo, velho uso indígena de incorporar estranhos à sua comunidade. Consistia em lhes dar uma moça índia como esposa. Assim que ele a assumisse, estabelecia automaticamente 1000 laços que o aparentavam com todos os membros do grupo. Isso se alcançava graças ao sistema de parentesco classificatório dos índios, que relaciona uns com os outros todos os membros de um povo. Assim é que, aceitando a moça, o estranho passava a ter nela seu temericó, e em todos os seus parentes da geração dos pais, outros tantos pais ou sogros. O mesmo ocorria em sua própria geração, em que todos passavam a ser seus irmãos ou cunhados. Na geração inferior, eram todos seus filhos ou genros. Nesse caso, esses termos de consanguinidade ou de afinidade passavam a classificar todo o grupo como pessoas transáveis ou incestuosas. Com os primeiros, devia ter relações evitativas, como convém no trato com sogros, por exemplo. Relações sexualmente abertas, gozosas, no caso dos chamados cunhados. Quanto à geração de genros e noras, ocorria o mesmo. Há amplo registro dessa prática entre os cronistas e também avaliações de sua importância devidas a Efraim Cardoso, 1959, do Paraguai, e Jaime Cortesão, 1964, para o Brasil. A documentação espanhola mais rica nisso revela que em Assunção havia europeus com mais de 80 temericó. A importância era enorme e decorria de que aquele adventício passava a contar como uma multidão de parentes que podia pôr a seu serviço, seja para seu conforto pessoal, seja para a produção de mercadorias. Como cada europeu posto na costa podia fazer muitíssimos desses casamentos, a instituição funcionava como uma forma vasta e eficaz de recrutamento de mão de obra para os trabalhos pesados de cortar paus de tinta, transportar e carregar para os navios, de caçar e amestrar papagaios e soins. Mais tarde, serviu também para fazer prisioneiros de guerra que podiam ser resgatados a troco de mercadoria, em lugar do destino tradicional, que era ser comido ritualmente num festival de antropofagia. Os índios não queriam outra coisa, porque, encantados com as riquezas que o europeu podia trazer nos navios, o usavam para se prover de bens preciosíssimos que se tornaram logo indispensáveis, como as ferramentas de metal, espelhos e adornos. Quando ficaram bem providos dessas mercadorias, outras lhe foram ofertadas. E, por fim, se teve que passar do cunhadismo às guerras de captura de escravos, quando a necessidade de mão de obra indígena se tornou grande demais. A função do cunhadismo na sua nova inserção civilizatória foi fazer surgir a numerosa camada de gente mestiça que efetivamente ocupou o Brasil. É crível até que a colonização pudesse ser feita através do desenvolvimento dessa prática. Tinha o defeito, porém, de ser acessível a qualquer europeu desembarcado junto às aldeias indígenas. Isso efetivamente ocorreu, pondo em movimento um número crescente de navios e incorporando a indiada ao sistema mercantil de produção. Para Portugal, é que representou uma ameaça, já que estava perdendo sua conquista para armadores franceses, holandeses, ingleses e alemães, cujos navios já sabiam onde buscar sua carga.
Sem a prática do cunhadismo, era impraticável a criação do Brasil. Os povoadores europeus que aqui vieram ter eram uns poucos náufragos e degradados, deixados pelas naus da descoberta, os marinheiros fugidos para aventurar vida nova entre os índios. Por si sós, teriam sido uma erupção passageira na costa atlântica, toda povoada por grupos indígenas. Com base no cunhadismo, se estabelecem criatórios de gente mestiça nos focos onde náufragos e degradados se assentaram. Primeiro, junto com os índios nas aldeias, quando adotam seus costumes, vivendo como eles, furando os beiços e as orelhas e até participando das cerimônias antropofágicas, comendo gente. Então, aprendem a língua e se familiarizam com a cultura indígena. Muitos gostaram tanto que deixaram-se ficar na boa vida de índios, amistosos e úteis. Outros formaram unidades apartadas das aldeias, compostas por eles, suas múltiplas mulheres índias, seus numerosos filhos, sempre em contato com a incontável parentela delas. A sobrevivência era garantida pelos índios, de forma quase idêntica à deles mesmos. Viabilizara-se, porém, uma atividade altamente nociva, a economia mercantil, capaz de operar como agência civilizatória pela intermediação do escambo, trocando artigos europeus pelas mercadorias da terra. O primeiro e principal desses núcleos é o paulista, assentado muito precocemente na costa, talvez até antes da chegada de Cabral. Centrava-se ao redor de João Ramalho e de seu companheiro Antônio Rodrigues. Parece especializar-se tanto no resgate de índios cativos para vender às naus, que o ancoradouro dos navios com que eles traficavam passou a ser conhecido como Porto dos Escravos. O povo do Ramalho, fundador da paulistanidade, teve vários visitantes que o retrataram. O aventureiro alemão Ulrich Medel, que visitou Santo André, povoação de João Ramalho em 1553, disse que se sentia mais seguro numa aldeia de índios do que ali, naquele covil de bandidos. Informa ainda que Ramalho era capaz de levantar 5.000 índios de guerra, enquanto todo o governo português não conseguiria 2.000. Sobre o próprio João Ramalho, o governador Tomé de Souza, cheio de admiração, diz em carta ao rei de 1553: tem tantos filhos e netos, bisnetos e descendentes dele, que o não ouso dizer a vossa alteza, não tem cãs na cabeça, nem no rosto, e anda 9 léguas a pé antes de jantar. Carta de Tomé de Souza ao El-Rei, com muitas notícias das terras do Brasil, 10 de junho de 1553, em Cortesão, 1956-271. Nóbrega, no mesmo ano, horrorizado com Ramalho, cuja vida considera uma pedra de escândalo, acrescenta: é principal estorvo para com a gentilidade que temos, por ele ser muito conhecido e muito aparentado com os índios. Tem muitas mulheres. Ele e seus filhos andam com irmãs e têm filhos delas. Tanto o pai como os filhos vão à guerra com os índios e as suas festas são de índios e assim vivem andando nus, como os mesmos índios. Por todas as maneiras, o temos provado e nada aproveita, até o deixamos de todo. Carta ao padre Luiz Gonçalves da Câmara, 15 de junho de 1553, em Nóbrega, 1955, 173-4. Os jesuítas usaram de todas as artimanhas, primeiro para atrair Ramalho e sua gente para junto deles, depois para fazê-lo sair. Tão vexatória era a sua posição de mando indiscutível sobre os índios e da expectativa de que tivesse uma atitude de submissão diante dos padres. Estes não podiam prescindir dele em face da ameaça que representavam os Tamoio, confederados contra o núcleo Tupinambá de São Paulo e ultimamente instigados pelos franceses,
estabelecidos na Baía de Guanabara. Só com o apoio de Ramalho e seus aliados, os jesuítas puderam enfrentar o inimigo que lhes causava mais horror, que era a presença da reforma encarnada pelos calvinistas, ali onde eles, como a Contra-Reforma, tentavam criar um reino de homens pios. Outro núcleo pioneiro de importância essencial foi o de Diogo Álvares, Caramuru, pai heráldico dos baianos. Ele se fixou em 1510 na Bahia, também cercado de numerosa família indígena, conseguiu manter certo equilíbrio entre a indiada, com que convivia cunhadamente, e os lusitanos que foram chegando. Converteu-se, assim, na base essencial da instalação lusitana na Bahia. Ajudou até mesmo os jesuítas e legou bens a ele em seu testamento. Um terceiro núcleo de importância relevante foi o de Pernambuco, em que vários portugueses, associados com os índios Tabajara, produziram quantidade de mamelucos, inclusive o célebre Jerônimo de Albuquerque, grande capitão de guerra na luta da conquista do Maranhão ocupado pelos franceses. No próprio Maranhão, a notícia de um guerreiro que sobreviveu de uma expedição fracassada, graças às suas habilidades artesanais, de nome Peró, que teria gerado também quantidade de mamelucos, que representaram um papel muito ativo na colonização daquela área. Os franceses, por igual, fundaram seus criatórios com base no cunhadismo. Tantos que, no dizer de Capistrano de Abreu, por muito tempo não se soube se o Brasil seria português ou francês, tal a força de sua presença e o poder de sua influência junto aos índios. O principal deles foi o que se implantou na Guanabara, junto aos tamoios do Rio de Janeiro, gerando mais de 1.000 mamelucos que viviam ao longo dos rios que desaguam na Bahia, inclusive na Ilha do Governador, onde deveria se implantar a França Antártica. Outros mamelucos gerados pelos franceses foram com os potiguara na Paraíba e com os caeté em Pernambuco. Alcançaram certa prosperidade pelas mercadorias que eles induziram os índios a produzir e carrear para numerosos navios. Sua mercadoria era principalmente o pau de tinta, mas também barganhavam a pimenta da terra, o algodão, além de curiosidades como os soins e papagaios. Os espanhóis também participaram da fase cunhadista da implantação europeia na costa brasileira. As crônicas falam de um pero galego, castelhano, intérprete dos potiguara, que vivia com os beiços furados como eles. Sua influência teria sido grande, como se vê pelo papel que representou na expulsão dos portugueses da Paraíba e depois nas lutas do Maranhão, sempre ao lado dos franceses. O governo geral. Para preservar seus interesses, ameaçados pelo cunhadismo generalizado, a coroa portuguesa pôs em execução, em 1532, o regime das donatárias. Quase todos os contemplados vieram tomar posse com a função de povoá-las e fazê-las produzir, elevando a economia colonial a um novo patamar. O projeto real era enfrentar seus competidores povoando o Brasil através da transladação forçada de degredados. Na carta de doação e foral concedida a Duarte Coelho, 1534, se lê que el rei, atendendo a muitos vassalos e à conveniência de povoar o Brasil, há por bem declarar couto e omísio para todos os criminosos que nele queiram morar, ainda que condenados por sentença até em pena de morte, excetuando-se somente os crimes de heresia, traição, sodomia e moeda falsa. Malheiro Dias, 1924, II 309-12. As donatarias distribuídas a grandes senhores, agregados ao trono e com fortunas próprias para colonizá-las, constituíram verdadeiras províncias. Eram imensos quinhões com dezenas de léguas encrestadas sobre o mar e penetrando terra adentro,
até onde topassem com a linha das Tordesilhas. Algumas delas alcançaram êxito, como as de Pernambuco e de São Vicente. Outras fracassaram desastrosamente, por vezes da forma mais trágica, como a de Pereira Coutinho em Ilhéus, que acabou devorado pelos índios. Lopes de Souza desinteressou-se totalmente e nem tomou posse da concessão que recebeu. Quase todo deixaram novos povoadores europeus, organizados em bases completamente novas, nas quais o índio já não era um parente, mas mão de obra recrutável como escrava. O sistema de donatarias foi implantado mais vigorosamente por Martim Afonso, trazendo as primeiras cabeças de gado e as primeiras mudas de cana. Não há registro de que tenha trazido negros africanos e os deixado aqui. Mas, como os portugueses viviam cercados de escravos já em Lisboa, é até improvável que ele e seus capitães não tenham vindo acompanhados dos seus serviçais. Pero Lopes registra nestas palavras a obra de Martim Afonso. A todos nos pareceu também esta terra que o capitão Martim Afonso determinou de a povoar e deu a todos os homens terras para fazerem fazendas, e fez uma vila na ilha de São Vicente e outra 9 léguas dentro pelo Sartão, à borda de um rio que se chama Piratininga, e repartiu a gente nestas 2 vilas e fez nelas oficiais, e por tudo em boa obra de justiça, de que a gente toda tomou muita consolação com verem povoar vilas e ter leis, e sacrifícios e celebrar matrimônios, e viverem em comunicação das artes, e ser cada um senhor do seu, e vestir as injúrias particulares, e ter todos os outros bens da vida segura e conversável. Apud, Marchand, 1943-68. O donatário era um grão-senhor investido de poderes feudais pelo rei para governar sua gleba de 30 léguas de cara, com o poder político de fundar vilas, conceder sesmarias, licenciar artesãos e comerciantes e o poder econômico de explorar diretamente ou através de intermediários suas terras e até com o direito de impor a pena capital. Martim Afonso, o principal deles, veio com 400 povoadores. Trouxe ainda 9 fidalgos cavaleiros, 7 cavaleiros afidalgados, além de 2 moços da Câmara Real. Foi a maior injeção de nobreza que o Brasil recebeu. De seus bagos veio a pretensiosa nobreza nativa, quase toda fracassada. O trabalho ao longo da costa se fazia cada vez mais intenso. Numerosíssimas eram as naus que aportavam, mandadas por armadores de diversos países europeus, principalmente da Holanda e Alemanha. A carga que levavam não era pequena, podia alcançar 3.000 toras de pau-brasil, 3.000 peles de onça, muita cera e até 600 papagaios falantes. O equivalente em ferramentas e quinquilharias devia ser algo respeitável. Juntar tudo isso ocuparia quantidade de índios, largo tempo cortando árvores a léguas de distância e transportando-as para a costa. Esforços que contrastavam com seu modo habitual de viver e produzir. Cargas tão grandes como essas eram depositadas nas feitorias pelos portugueses. Os franceses, não podendo mantê-las, usavam as próprias naus para isso, ancorando-as durante o tempo necessário para que os índios coletassem ou colhessem tudo o que queriam traficar. Esse trabalho se fazia naturalmente sob a direção imediata dos intérpretes ou trushments, também chamados de caramelos pelos franceses, nome mais tarde dado aos próprios mamelucos por eles gerados. Múltiplas eram as dificuldades que iam surgindo com essa prosperidade crescente. O fracasso se deu em grande parte pela hostilidade dos índios, principalmente pelos que se estabeleceram em áreas de aliados aos franceses, como Itamaracá e em Ilhéus, onde o próprio donatário acabou devorado. A sorte corria variadamente em cada província quando a coroa,
Descontente com o que se alcançara, põe sob controle as donatarias que sobreviveram. Implanta para isso um governo geral, com Tomé de Souza. Agora, na forma de vilas, com Pelourinho, contingentes militares armados e fortificados, trazendo ao Brasil numerosos povoadores. O primeiro governador chega ao Brasil em 1549, em 3 naus, 2 caravelas e um bergantim. Trazia funcionários civis e militares, soldados e artesãos. Mais de 1.000 pessoas ao todo, principalmente degredados. Com ele vieram novos colonos, bem como os primeiros jesuítas. Nóbrega, mais velho e experiente, à frente, e mais 3 padres e 2 irmãos. Anchieta, um rapagão de 19 anos, veio na leva seguinte. O governo instala-se na Bahia, construindo a cidade com a gente que trazia e com o apoio dos índios e mamelucos de Caramuru. É assinalável a quantidade e qualidade de profissionais que iam de cirurgiões, barbeiros, sangradores, à quantidade de pedreiros, serradores, tanoeiros, serralheiros, caldeireiros, cavaqueiros, carvoeiros, oureiros, calheiros, canoeiros, pescadores e construtores de bergantins. Não vieram mulheres solteiras, exceto ao que se sabe, uma escrava provavelmente moura, que foi objeto de viva disputa. Consequentemente, os recém-chegados acasalaram-se com as índias, tomando, como era uso na terra, tantas quantas pudessem, entrando a produzir mais mamelucos. Os jesuítas, preocupados com tamanha pouca vergonha, deram para pedir socorro do reino. Queriam mulheres de toda a qualidade, até meretrizes, porque há aqui várias qualidades de homens, e deste modo se evitarão pecados e aumentará a população no serviço de Deus. Carta de 1550, em Nóbrega, 1955, 79 e 80. Queriam, sobretudo, as órfãs del rei, que se casariam aqui com os bons e os ricos. Poucas conseguiram. Em 1551, chegaram 3 irmãs. Em 1553, vieram mais 9. Em 1559, mais 7. Essas pouquíssimas portuguesas pouco papel exerceram na constituição da família brasileira. Êxito discreto se alcançou na importação de trombadinhas de Lisboa para conviverem com os índiozinhos nos colégios jesuíticos. Em 1550, chegou à Bahia um bando descrito como feito de moços perdidos, ladrões e maus, que aqui chamam patifes. Para São Vicente, foram 10 ou 12 no mesmo ano. Com eles é que os jesuítas esperavam civilizar os curumins e fazê-los, em aulas conjuntas, aprender gramática latina. Tarefa difícil, como se pôde ver em pouco tempo, quando esses pichotes, assediados pelas índias, não resistiram à tentação, fugindo com elas. Os padres mudaram logo de tática, abandonando o ensino de latim, a fim de dedicar suas energias à formação de irmãos leigos e de padres que dominassem bem a língua da terra, o tupi-guarani, para serem os aliciadores dos índios para as suas missões de doutrinação religiosa. Nóbrega assinala que para Pernambuco não era necessário mandar mulheres nem meninos, por haver muitas filhas de homens brancos e de índias da terra, as quais todas agora casarão com a ajuda do Senhor. Carta de 1551, em Nóbrega, 1955-102. Eram as mamelucas, ingressando na história do Brasil como suas mães primárias. Já não sendo índias, procuravam espaço para ser alguma categoria de gente digna. A única que se lhes abria era de fiéis contritas dos santos católicos, seguidoras entusiastas dos cultos. Essa foi a única conversão que os padres alcançaram. Elas foram, de fato, as implantadoras do catolicismo popular santeiro no Brasil, como se documenta pelo texto de Nóbrega que se segue. As índias forras,
que há muito que andam com os cristãos em pecado, trabalhamos por remediar, por não se irem ao sertão, já que são cristãs, e lhes ordenamos uma casa à custa do que as tinham para nelas recolher, e dali casarão com alguns homens trabalhadores pouco a pouco. Todas andam com grande fervor e querem emendar-se de seus pecados e se confessam já as mais entendidas e sabem-se muito bem acusar. Com se ganharem estas se ganha muito, porque são mais de 40 só nesta povoação. Afora muitas outras que estão pelas outras povoações e acarretam outras do sertão, assim já cristãs, como ainda gentias. Algumas destas mais antigas pregam às outras. Temos feito uma delas meirinha, a qual é tão diligente em chamar à doutrina, que é para louvar a nosso Senhor. Carta aos Padres e Irmãos de Coimbra, Pernambuco, 13 de setembro de 1551, e Nóbrega, 1955, 92-3. O osso mais duro de roer para o novo governador e principalmente para os jesuítas foi o enfrentamento com a França Antártica, implantada quase simultaneamente na Baía de Guanabara, com base nos numerosos núcleos de franco-mamelucos que lá viviam. Vieram com Villegagnon uma dezena de calvinistas e uma massa maior de gente que ele descreve como rústica, sem honra nem civilidade, composta de marinheiros e línguas normandos e bretões. Somariam 600 os que vieram com o próprio Villegagnon, militares e artesãos principalmente. Com Larry vieram 300 mais, inclusive 5 jovens noivas que depois de muita disputa se casaram ali. No fracasso da França Antártica, representou o papel relevante o ardor religioso de Villegagnon, metade monge, metade soldado. Estalaram logo os conflitos entre huguenotes, calvinistas e católicos e dilaceraram a comunidade nascente. A situação se agravou com a revolta dos índios, que se negavam a aceitar o novo papel que lhe atribuíam na colonização do Brasil. A convivência cordial e igualitária do cunhadismo ia dando lugar à disciplina de uma comunidade pia, num clima insuportável de tensão. Os pastores, querendo acalmar os fervores mais eróticos que religiosos de seus fiéis, enforcaram uns quantos deles, castigando também as índias com que transavam. Nessa situação crítica é que os franceses tiveram que fazer frente ao ataque das forças índias dos jesuítas, que nisso puseram todo o ardor. Eles, que haviam sido criados como soldados da antirreforma, deparavam aqui na Terra Nova com a reforma, pretendendo criar sua própria utopia com a indiada nativa. Uma verdadeira revolução econômica se dá com o salto da múltipla roça indígena que se cultivava misturando dezenas de plantas para a fazenda de monótonos canaviais açucareiros. Era o passo da fartura fome para quem lavrava, porque iam deixando de cultivar o que se comia e usava para produzir mercadoria. Por longo tempo foi fácil aliciar os índios para esses imensos esforços, tal era a atração das ferramentas e bugigangas. Com os anos, surgiram dificuldades, porque os índios queriam melhor retribuição por seus serviços, seja porque os paus de tinta ficavam cada vez mais escassos e longínquos, seja porque as roças que abriam para os brancos em troca do escambo tinham que ser cada vez maiores, dado o aumento crescente do número deles, seja porque os índios estavam saciados dos artigos que os brancos lhes davam. Nessa altura, a escravidão começou a impor-se como forma de conscrição da mão de obra. Os registros mostram que, efetivamente, começa a crescer o número de escravos índios trabalhando para os donatários. Em São Vicente, havia perto de 3.000 escravos índios trabalhando em 6 engenhos de açúcar. Aumentam também os enfrentamentos de índios vizinhos para o resgate como escravos e cresce a partir daí cada vez mais o número de bandeiras de enfrentamentos
para buscá-los cada vez mais longe. Quando da chegada de Mendes Sá como governador, a situação era crítica na Bahia, assolada pela epidemia e pela fome, 1563-4. Os índios, rebelados contra os colonos, se negavam a plantar, acossados em terras mais para o interior. Era ainda mais grave a situação da Guanabara, onde se consolidava a ocupação francesa, fortemente apoiada pelos índios. Mendes Sá, aconselhado pelos jesuítas, apela simultaneamente para as guerras mais cruéis contra os índios vizinhos e para a paz do vencedor, que foi sua entrega aos missionários. Cerca de 34 mil índios são agrupados em 11 paróquias, sob a direção dos jesuítas, dando nascimento às missões ou reduções e povoações organizadas como vilas, com Pelourinho. Ali, toda a vida indígena é regulada para grupos por sexo ou por idade, que tinham tarefas prescritas a cumprir, desde a madrugada até o anoitecer, em horários assinalados por sinos. Hora de trabalhar na roça, na caça, na pesca, na fiação, na tecelagem, etc. Hora de ler, hora de rezar, hora de fornicar, porque a população diminuía visivelmente. Para atender ao reclame de braço dos colonos, o governador proclamou estado de guerra contra os Caeté. Desencadeou-se o dissídio porque os colonos, em lugar de atacar aqueles índios nas suas aldeias longínquas, foram caçar os já pacificados, que viviam dentro das missões jesuíticas. Essas se despovoaram rapidamente. Missões com cerca de 12 mil almas viram-se em pouco tempo reduzidas a 1.000. Nessa situação desesperadora é que ocorrem as epidemias de varíola, de 1562 a 1563, que não atingem os portugueses, mas em 3 meses matam mais de 30 mil índios e negros. Surge uma nova epidemia na qual morreu mais de 1/4 da população indígena sobrevivente. As aldeias, cheias de mortos insepultos, de gente faminta e desesperada, foram abandonadas por muitos índios que se entregavam aos brancos como escravos em troca de um punhado de farinha. Por todo o sertão, o desespero graça também, seja porque as epidemias os atingiram, seja porque os colonos assaltam suas aldeias, salvos ou induzidos, com toda a forma de truques, a ir para a Bahia, onde os escravizam. Dados de Anchieta em sua Informação dos Primeiros Aldeamentos registram que a população indígena dos arredores da Bahia, avaliada em 80 mil pessoas, se viu reduzida a menos de 10 mil. Às epidemias de varíola se somou a de febres malignas, completando a destruição. Antônio Blasquez assim a descreve. Neste tempo, não se viam entre eles, nem ouviam os bailes e regozijos acostumados. Tudo era choro e tristeza. Vendo-se uns sem pais, outros sem filhos, e muitas viúvas sem maridos, de maneira que, quem os via neste seu desamparo, recordando-se do tempo passado, e quão muitos eram, então e quão poucos agora, e como dantes tinham o que comer, e ao presente morriam de fome, e como antes viviam com liberdade e se viam, além de sua miséria, a cada passo assaltados e cativos à força pelos cristãos. Considerada e rumiada esta súbita mudança, não podiam deixar de lastimar-se e chorar muitas lágrimas de compaixão. Carta de 1564, em Blasquez, 1931-405. Ao tempo de Mendes Sá, foi que mais se assanharam as 3 pragas do homem branco, representadas pelas pestes, pela guerra e pela escravização, que se abateram mortais sobre os Tupinambá. Ao final, vencidos, seus remanescentes foram compelidos até a pagar tributos na reconstrução de fortalezas ou de engenhos. Um novo inimigo surge aí, os Aimoré, e outros Tapuia, que até então contidos pelo Tupinambá, começam a atacar os colonos,
despovoando áreas antes prósperas como Ilhéus. Vencidos os índios, consolidam-se daí por diante a Bahia e suas projeções no Espírito Santo, em São Vicente e Piratininga, e suas extensões para o sul. Também em Pernambuco que, depois de liquidar a resistência dos Caeté e aliados, dos franceses na Paraíba e no Ceará, se imporia adentro no Maranhão. Só aí, e com índios daqui para lá transladados, fugidos dos brancos, é que os jesuítas iriam encontrar mais índios para catequizar. Também eles, em toda a costa atlântica, estavam vencidos como alternativa para a colonização do Brasil. Em 1570, a dominação portuguesa estava assentada solidamente em 8 implantações, com cerca de 4.000 vizinhos, 8 a 12 pessoas cada, que correspondiam a uma população de 30 ou 40 mil habitantes. E aqueles eram, na maioria, mamelucos, porque todos os portugueses que se encontravam no Brasil não somam uma quarta parte. Destacam-se nesse conjunto 4 implantações: Bahia, Pernambuco, Espírito Santo e São Paulo, com a prosperidade crescente. 3 outras começaram a decair e iriam desaparecer completamente. Itamaracá, que chegou a ter prosperidade, foi abandonada pelos portugueses em razão dos ataques de índios aliados dos franceses. O mesmo sucedeu a Ilhéus e a Porto Seguro, que chegaram a ter, cada uma delas, mais de 200 vizinhos, mas também sucumbiram acossadas pelos Aimoré. Acossada pelos mesmos índios, Espírito Santo conseguiu sobreviver, mesmo porque, implantada numa ilha, não teve que destruir seus índios vizinhos, contou indiretamente com eles. A capitania de São Paulo, composta por 3 vilas à beira-mar, São Vicente, Santos e Iperóigue, e uma serra acima, pela então Piratininga, representava um implante medíocre. Os engenhos de açúcar não prosperaram, nem surgiram outras lavouras. Mesmo a produção de pau-brasil foi sempre medíocre comparada com a de outras províncias. As missões jesuíticas também ali se desenvolveram pouco, reunindo apenas um bloco de índios. Forte em São Paulo foi a associação dos mamelucos com índios livres e escravos, vivendo todos conjuntamente uma mesma forma de vida. Acabam se expandindo na tarefa de capturar índios para o uso ou para a venda. O Rio de Janeiro português, fundado depois da expulsão dos franceses, 1565, vive em paz com os índios Tupinambá, seus aliados, porque contavam com quantidade de escravos entre os tamoio vencidos. Os jesuítas tinham fora da cidade 2 missões com cerca de 3.000 índios. A Bahia era o maior núcleo português. Conseguia manter ao redor da cidade, sob o controle dos jesuítas, diversas comunidades indígenas que ajudavam na defesa da cidade e a proviam de braços e de mantimentos. Havia 30 e tantos engenhos, movidos por 3 ou 4 mil escravos negros e 8.000 índios. Nessa proporção, o componente negro-africano iria aumentar cada vez mais. O mesmo havia sucedido com Pernambuco, que tinha mais de 1.000 vizinhos concentrados nas ilhas de Olinda e Igaraçu e comunidades vizinhas. Contava já com 2 engenhos altamente produtivos, movidos principalmente por mão de obra africana. Sua população original havia sido praticamente exterminada pelas guerras, pela fome, pelas pestes e também pelas secas. Eram tão poucos que os jesuítas não puderam criar ali nenhuma missão. Os 2 portos da Baía de Pernambuco começavam a ser as bocas de entrada da mão de obra que iria daí em diante edificar quanto se edificou, produzir quanto se produziu no Brasil, que eram os negros africanos. Os jesuítas, sob forte disciplina inaciana, conseguiam alcançar certa prosperidade de tipo diferente da do colono,
porque voltada fundamentalmente para prover aos próprios índios, assegurando amplitude e alguma suntuosidade nas suas edificações. Cada missão tinha também homens e armas para acudir ao governador sempre que solicitados, e foram muitas vezes contra outros índios, assim como contra negros escravos alçados. Disso provinham alimentos, mantimentos. As cidades, mediante um sistema complexo de escambo de mão de obra, tanto para as vilas como para os engenhos, através de negociações cada vez mais difíceis, foram fazendo com que os colonos desistissem dessa fonte de trabalho. A maioria dos índios desapareceu, uma parcela maior do que quantos foram incorporados nos estabelecimentos portugueses, porque havia bem perto o mato para reorganizar sua vida sertão adentro. Simultaneamente, ia surgir no Nordeste açucareiro uma nova formação de brasileiros, compostos originalmente de mamelucos ou brasilíndios, gerados pela mestiçagem de europeus com índios. Logo se desdobrou pela presença precoce e cada vez mais maciça de escravos africanos. Inclusive, umas contadas mulheres que passaram a gerar mulatos e mulatas que já nasciam proto-brasileiros por carência, uma vez que não eram assimiláveis aos índios, aos europeus e aos africanos e aos seus mestiços. Em razão dessa presença negra e mulata, e sobretudo pelo reconhecimento posteriormente alcançado, aquela matriz logo se singularizou profundamente. Surge assim a área cultural crioula, centrada na Casa Grande e na Senzala, com sua família patriarcal envolvente e uma vasta multidão de serviçais. Estes, muito semelhantes aos brasilíndios de São Paulo, se diferenciavam também pela especialização subalterna como gente de serviço, provedores de gêneros e pescadores. Uma fração dessa matriz, assumindo a função de criadores de gado, também se diferencia, afeiçoando-se às lides pastoris. Diferencia-se ainda porque entra em contato sucessivamente com vários povos tapuias de cultura especializada, a aridez das caatingas, com as quais se cruza profundamente, o que dá lugar a um fenótipo novo, o cabeça chata nordestino. No plano linguístico, o tupi-guarani, como língua geral, permaneceu sendo por séculos a fala dos brasilíndios paulistas, e no Nordeste açucareiro foi prontamente suplantado pelo português. Isso porque sua população principal de escravos e mestiços, sendo compelida a adotar a fala do capataz para se comunicar com os outros escravos, realizou o papel de consolidar a língua portuguesa no Brasil. Mais tarde, a escravaria maciça, conduzida para a região mineira no centro do país, cumpriria a mesma função de introdutora da língua portuguesa. A primeira onda de povoamento, constituída por paulistas, deu a quase todas as águas, serras e acidentes assinaláveis nomes em tupi, língua jamais falada pelos índios nativos da região. O brasilíndio do Nordeste seco, que foi quem ocupou as maiores áreas do Brasil, tangendo gado, não adotou nenhuma língua das regiões que habitou, mas foi outro difusor da língua portuguesa, porque seguramente já saíram do litoral lusitanizados. Deste modo é que, ao longo de décadas e séculos, vão surgindo modos brasileiros tão diferenciados uns dos outros por suas singularidades, como homogeneizados pelo muito mais que têm em comum. Tais são, por exemplo, o baiano da Bahia Gorda, o pernambucano do Massapê, o são franciscano da Baía do Bode, o sertanejo nordestino. Outras variantes iriam surgir nas mesmas linhas, entre elas o caboclo amazonense, adaptado à vida nas florestas, e aos aguais, que foi quem mais guardou a herança indígena original, onde suas comunidades originais se mantêm vivas e a se exercer sobre o mundo através de múltiplas e rigorosíssimas formas de ação sobre o meio, que dão à sua vida e à sua cultura
não só um sabor indígena, mas sua extraordinária riqueza. Olhando todo o mundo, só comparo os caboclos aos campesinos franceses, pela riqueza extraordinária de sua cultura de pequenos agricultores. Os queijos de cabra, os vinhos, os patês e tanta coisa a mais são equivalentes europeus ao tacacá no tucupi, da maniçoba, da sopa de mussuã. Lamentavelmente, essa riqueza culinária nossa se está esvaindo com a decadência da cultura cabocla, enquanto a francesa floresce cada vez mais. Outra variante típica do modo de ser brasileiro é a dos gaúchos, especializados no pastoreio, mas com dois componentes diferenciados: o da briosa gente de fronteira e de guerra, e, sobretudo, o de caçadores de gado, mais que de criadores, que cresce explorando os rebanhos que multiplicavam nos campos do sul, cujo valor principal como mercadoria era o couro. Cativeiro indígena. A escravidão indígena predominou ao longo de todo o primeiro século. Só no século XVII, a escravidão negra viria a sobrepujá-la, conforme assinala Brandão. Em algumas capitanias, há mais deles do que dos naturais da terra, e todos os homens que nela vivem têm metida quase toda a sua fazenda em semelhante mercadoria. Brandão, 1968-115. Ainda assim, subsistiu nas áreas pioneiras como estoque de escravos baratos utilizáveis para funções auxiliares. Nenhum colono pôs jamais em dúvida a utilidade da mão de obra indígena, embora preferisse a escravatura negra para a produção mercantil de exportação. O índio era tido, ao contrário, como um trabalhador ideal para transportar cargas ou pessoas por terras e por águas para o cultivo de gêneros e o preparo de alimento, para a caça e a pesca. Seu papel foi também preponderante nas guerras aos outros índios e aos negros quilombolas. A documentação colonial destaca, por igual, as aptidões dos índios para ofícios artesanais, como carpinteiros, marceneiros, serralheiros, oleiros. Nas missões jesuíticas, tiveram a oportunidade de se fazerem tipógrafos, artistas plásticos, músicos e escritores. A função básica da indiada cativa foi, porém, a de mão de obra na produção de subsistência. Para isso eram caçados nos matos e engajados, na condição de escravos, índios legalmente livres, mas apropriados por seus senhores através de toda a sorte de vivências, licenças e subterfúgios. A partir da Carta Régia de 1570, em que Dom Sebastião autorizava o apresamento de índios em guerras justas, a uma lei de alforria se seguia outra, autorizando o cativeiro através de procedimentos paralegais como os leilões oficiais para a venda de índios, as taxas cobradas por índio vendido como escravo, as ordens reais para a préia e venda de lotes de índios, para custear obras públicas e até para construir igrejas, como ocorreu com a Catedral de São Luís do Maranhão. A rigor, apesar da copiosíssima legislação garantidora da liberdade dos índios, se pode afirmar que o único requisito indispensável para que o índio fosse escravizado era ser ainda um índio livre. Mesmo os já incorporados à vida colonial, como ocorreu com os recolhidos às missões, inúmeras vezes foram assaltados e acossados. Isso foi o que sucedeu, por exemplo, quando Mendes Sá autorizou uma guerra de vingança para escravizar os índios Caeté por haverem comido o bispo Fernandes Sardinha. Os colonos, com base nessa ordem de vingança, caíram sobre as missões jesuíticas e dos 12.000 catecúmenos sobraram apenas 1.000, quando a ordem foi revogada. Milhares de índios foram incorporados por essa via à sociedade colonial. Incorporados não para se integrarem na qualidade de membros, mas para serem desgastados até a morte, servindo como bestas de carga a quem dele se apropriava.
Assim foi ao longo dos séculos, uma vez que cada frente de expansão que se abria sobre uma área nova, deparando lá com tribos arredias, fazia delas imediatamente um manancial de trabalhadores cativos e de mulheres capturadas para o trabalho agrícola, para a gestação de crianças e para o cativeiro doméstico. Custando uma quinta parte do preço de um negro importado, o índio cativo se converteu no escravo dos pobres, numa sociedade em que os europeus deixaram de fazer qualquer trabalho manual. Toda tarefa cansativa, fora do eito privilegiado da economia de exportação que cabia aos negros, recaía sobre o índio. O apresamento sempre foi tido como prática louvável e até mesmo como técnica de conversão. O próprio Nóbrega, nos seus planos de colonização, desaconselha a vinda de colonos tão pobres que não pudessem comprar logo índios cativos para pôr a seu serviço, sugerindo que só fossem mandados para cá os abonados que tivessem condições de adquiri-los. É certo que ele, como os outros jesuítas, quiseram pôr termo à ganância dos colonos, que degenerara em práticas que estavam esgotando a população indígena em prejuízo para a colonização. Ainda que fosse por sua posição de competidor, uma vez que tinha outra destinação a dar aos índios, o certo é que tinha a visão clara sobre a necessidade de grande concentração de índios nas vilas missionárias e a serviço dos fazendeiros, como o principal mecanismo consolidador da empresa colonial. O apoio da coroa aos jesuítas, aos seus esforços por regulamentar o cativeiro dos índios, não se fundava sempre nas razões religiosas e morais que alegava. Tinha base, de fato, no interesse da administração. Com efeito, as aldeias missionárias eram concentrações de gente recrutável e disponível a qualquer tempo, a custo nulo para as guerras aos índios hostis, ao invasor estrangeiro e aos negros alçados. Era também uma importante fonte de provimento de gêneros a uma população famélica, porque se ocupava fundamentalmente da produção de gêneros alimentícios. Os engenhos só cuidavam das mercadorias de exportação. A concentração de índios nas missões coincidiu também, muitas vezes, com os interesses dos escravizadores, que, num só ataque, faziam farta colheita de cativos. A contradição entre os propósitos políticos da coroa e dos jesuítas de um lado e o imediatismo dos traficantes de índios do outro não se resolveu nunca por uma decisão real pela liberdade ou pelo cativeiro. A legislação que regula a matéria é a mais contraditória e hipócrita que se possa encontrar. Decretar dezenas de vezes guerra justa contra índios tidos como culpados de grandes agravos ou simplesmente hostis para, a seguir, coibi-las e depois tornar a autorizá-las num ciclo sem fim de iniquidade e falsidade. Os atos administrativos que regiam a escravidão dos índios são igualmente um vai e vem de engodos e chicanas que, proibindo o cativeiro, de fato o instituíam. O índio podia ser legalmente escravizado porque aprisionado numa guerra justa, ou porque obtido num justo resgate, ou porque capturado num ataque autorizado, ou porque libertado do cativeiro de alguma tribo que ameaçava comê-lo, ou ainda porque compunha um lote de que se pagara o quinto ao governo local. Chegaram finalmente os missionários e, não podendo contrastar o sentimento geral em favor da escravidão indígena, pactuaram com ele, por uma dessas capitulações de consciência em que os jesuítas são exímios, acharam meio de entender que, quanto mais larga fosse a porta dos cativeiros lícitos, tanto mais escravos entrariam na igreja e se poriam a caminho da salvação. Vieira, resposta aos capítulos 25. Assim, concordando com a prática da escravidão, acompanhavam as tropas e, como árbitros, decidiam da justiça das presas. Nessa concessão estava a ruína da sua obra e, o que mais foi, também da sua fama.
Ninguém jamais os livrará da pecha de haverem diretamente concorrido para a destruição da raça infeliz que pretendiam salvar. Azevedo, 1930, 169. Mas isso não é tudo. Instituiu-se também a escravidão voluntária de índios maiores de 21 anos, que, em caso de necessidade extrema, estavam autorizados a se vender a si mesmos a quem tivesse a caridade de comprá-los, depois de bem esclarecê-los sobre que coisa era ser escravo. Leite, 1965, 119, 124. Era lícito também a compra de meninos índios a seus pais para criá-los e treiná-los para o trabalho, o que representa o cúmulo da desfaçatez, uma vez que não há gente mais extremosamente apegada aos filhos do que às sociedades fundadas no parentesco. Era também legal e até meritório comprar meninos trazidos por bugreiros ou regatões para instruí-los na fé cristã, o que sucede até hoje nos cafundós da Amazônia. Era igualmente lícito reter como cativo o índio que se acasalava com uma escrava e ainda registrar como escravo o filho gerado desse casamento. É muito difícil avaliar o número de índios escravizados, desgarrados de suas tribos. Se contará, certamente, por milhões, quando a avaliação for feita de forma criteriosa. Isso é o que indicam as poucas aproximações com que contamos, como a de Simonsen, que avalia em 300 mil os índios capturados e escravizados pelos bandeirantes paulistas, uma terça parte dele destinada ao tráfico, exportada para outras províncias. Nos dados de Justo Mancilla e Simon Maceta, 1951 e 337, que supuseram que sobre as missões jesuíticas do Paraguai no século XVII, os paulistas tinham arrancado 200 mil cativos. Os descimentos que anualmente se faziam de índios dos altos rios da Amazônia ao longo dos séculos para as missões e principalmente para o cativeiro não terão recrutado quantidade menor. O Brasil Central, a zona da Mata de Minas, do Espírito Santo e da Bahia, bem como as regiões de Araucária do sul do Brasil, deram também larga provisão de braços cativos à medida que foram sendo devassadas. Em todas essas áreas, o cativeiro a povos índios que resistiam à expansão foi decretado pelo rei de Portugal como legal, porque obtido em guerras justas. Como o índio capturado é uma fração da tribo avassalada, porque muitíssimos deles morrem na luta pela própria liberdade, outros fogem nos caminhos ou morrem de maus tratos, de revolta e de raiva no cativeiro. O processo de apresamento como forma de recrutar a mão de obra nativa para a colonização constituía um genocídio de proporções gigantescas. A amplitude das diversas formas de legitimação do cativeiro se expressa bem no caso dos paulistas, que juntavam em casa tantos índios escravizados de tantos tipos que tiveram de desenvolver toda uma nomenclatura para escriturá-los como peça dos seus inventários. Assim é que falam de peças de serviços, gente roxa, serviços obrigatórios, gente do Brasil, servidores. Machado, 1943, 31, 6, 165, 76. Tudo isso para que as mencionadas peças sucedessem de pai a filho, como propriedade privada, sem falar em escravidão. A própria redução jesuítica só pode ser tida como uma forma de cativeiro. As missões eram aldeamentos permanentes de índios apresados em guerras ou atraídos pelos missionários para lá viverem permanentemente sob a direção dos padres. O índio aqui não tem o estatuto de escravo nem de servo, é um catecúmeno, quer dizer, um herege que está sendo cristianizado e assim recuperado para si mesmo, em benefício de sua salvação eterna. No plano jurídico, seria um homem livre, posto sob tutela, em condições semelhantes às de um órfão entregue
aos cuidados de um tutor. Para os padres, eles seriam almas racionais mais transviadas, postas em corpos livres, mas carentes de resguardo e vigilância. Estando ali, porém, deviam trabalhar para seu sustento e para fazer prosperar a comunidade de que passavam a fazer parte. Também podiam ser recrutados a qualquer hora para a guerra contra qualquer força que ameaçasse os interesses coloniais, porque esses passavam a ser os seus próprios. Podiam também ser mandados às vilas para trabalho compulsório de interesse público na edificação de igrejas, fortalezas, na urbanização de cidades, na abertura de estradas, ou como remeiros e cozinheiros, ou serviçais nas grandes expedições, ou no que mais lhe fosse indicado, sempre em benefício da coletividade que passara a integrar. Podiam, finalmente, ser arrendados aos colonos mediante salários de 2 varas de pano de algodão, formando assim um pecúlio que, se chegasse a ser recebido, eles aprenderiam com o padre a gastar criteriosamente, quem sabe, em alguma obra de caridade. Pior ainda que os jesuítas foram os outros missionários, uma vez que nenhum deles jamais entrou em qualquer conflito com quem quer que fosse por manifestar indignação contra o extermínio ou o cativeiro dos índios. Mais ainda que os jesuítas, os curas regulares foram acusados reiteradamente de cobiça vil, chegando alguns a serem disciplinados e punidos pelo governo colonial pelo abuso com que exploravam os índios que caíam em suas mãos. Expulso os jesuítas, a situação piorou muito, porque as suas missões foram entregues, ao norte, às famílias de contemplados que passaram a explorá-las como fazendas privadas. Nas outras regiões, algumas missões foram entregues a ordens religiosas consentidas nessa função, porque eram ainda mais propensas a servir ao governo e aos colonos do que seus escravos pela companhia. Alguns foram postos sob a direção de administradores civis que, podendo cobrar porcentagens sobre os índios que arrendavam ou colocar os índios a trabalhar em suas próprias fazendas, fizeram disso um alto negócio. Tão bom que alguns deles se esforçaram e lograram o supremo favor de se tornarem hereditários das antigas missões. A quantidade de índios explorados dessa forma terá sido muito grande, uma vez que documentos do fim do século XVII falam de 400 aldeias com administradores civis em São Paulo e de 4.000 nas outras capitanias. Gorender, 1978. A expulsão pombalina, que visava nominalmente liberar os índios das missões jesuíticas, integrando-os como iguais e até com certos privilégios na comunidade colonial, representou enorme logro. O regulamento que então se baixou aboliu o trabalho compulsório, bem como os turnos semestrais alternados de trabalho na missão de fora ou de arrendamento para as diferentes colônias. Na realidade, essa prática somente se aprofunda daí em diante, lançando os índios nominalmente livres numa condição generalizada de cativeiro mais grave que o anterior. A situação desses índios arrendados era pior que a dos escravos tidos pelo senhor a título próprio, uma vez que estes, sendo um capital humano que se comprara com bom dinheiro, devia ser zelado, pelo menos para preservar seu valor venal, enquanto o índio arrendado, não custando senão o preço de seu arrendamento, daria tanto mais lucro quanto menos comesse e quanto mais rapidamente realizasse as tarefas para que era alugado. Esse desgaste humano do trabalhador cativo constituiu uma outra forma terrível de genocídio imposta a mais de 1 milhão de índios.